Em 5 segundos, Jornal 360. Oferecimento Café Beduíno. Descubra o sabor marcante do café beduíno. Com o avanço da tecnologia, a odontologia tem passado por grandes transformações, principalmente nos últimos anos. A tecnologia tem desempenhado um papel fundamental na odontologia moderna, permitindo diagnósticos mais precisos e tratamentos mais eficazes. Segundo o Conselho Federal de Odontologia, a radiologia digital, por exemplo, é uma das principais tecnologias utilizadas na odontologia atualmente, proporcionando maior qualidade de imagem e redução de doses de radiação. Já a impressão 3D também é uma das tecnologias mais promissoras, permitindo a criação de próteses dentárias personalizadas e mais precisas. O mercado global de odontologia deve chegar a 930 milhões de dólares em 2025. Outra tecnologia que tem ganhado muito espaço na odontologia é a inteligência artificial. A USP lançou o primeiro curso de odontologia do país com uso de realidade virtual, proporcionando uma experiência mais imersiva e prática aos alunos. É inegável que a tecnologia e a inovação têm transformado a odontologia e isso se reflete no mercado. E no programa de hoje eu converso com o professor Dr. Sérgio Dias, que é CEO do Hospital Odontológico Implar, e também converso com o Silvio José Ferreira, que é empresário e é consultor empresarial. Nós estamos no ar. Olá, uma boa noite para você, seja bem-vindo à TV Poços e ao Jornal 360. A nossa primeira quinta-feira, né, do mês de maio, que esse mês seja um mês muito próspero, um mês de muita alegria, de muitas coisas boas a todos nós. E eu estou começando o maio muito bem acompanhada com o cara da odontologia e da tecnologia, né, meu amigo aqui, Dr. Sérgio Dias, professor doutor, que é CEO do Implar. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Carol. Prazer te receber, doutor Sérgio. O prazer é todo meu estar aqui. A gente estava negociando, né, essa possibilidade de data, mas o doutor Sérgio não para, gente. Está sempre fora do Brasil, acompanhando tendências, visitando, em atendimento, fazendo cirurgias. E quando a gente consegue um tempinho, a gente aproveita para falar de novidades. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Muito bem-vindo aqui comigo. O Silvio José Ferreira acabou de chegar e daqui a pouquinho... É outro que não para, né, gente? Ele vocês já conhecem, né? Habituê aqui da casa, já ele senta aqui com a gente para bater papo também. Quero começar perguntando, doutor Sérgio, sobre a inteligência artificial, que é algo que a gente tem este ano especialmente. A gente vem de um ano que se falou muito em metaverso e entramos num ano de inteligência artificial. Quero falar das duas coisas, mas vou começar com a inteligência artificial. Como é que você acha que ela pode revolucionar os diagnósticos e tratamentos das doenças dentárias no futuro? Ou o futuro agora já, né? Esse futuro que estamos falando, ele já é hoje, né? No futuro presente. A inteligência artificial, ela veio para fazer mudança em todas as áreas do conhecimento. E na área médica e odontológica não vai ser diferente, né? Então, inicialmente, ela já vem sendo utilizada na área de diagnóstico, né? Onde, a partir de uma análise muito detalhada dos dados, você consegue um diagnóstico com um nível de assertividade muito alto. Então, assim, eu acredito que no futuro próximo, né, os médicos e cirurgiões dentistas, eles vão ter uma facilidade muito maior em determinar qual é a doença, né, qual o grande problema que o cliente ou o paciente tem. E vão usar esse recurso para que sejam mais assertivos no diagnóstico. Porque a partir de você ser assertivo no diagnóstico, fica muito mais fácil fazer o tratamento. Eu acho que grande parte dos tratamentos que hoje, infelizmente, ainda são feitos por tentativa, trata de um jeito, se não der, passa para outro. Eu acho que a tendência disso cada vez mais é diminuir, né? Os planejamentos serão cada vez mais precisos e esse tipo de orientação faz com que você tenha uma ferramenta a mais. Não quer dizer que ela vai resolver o problema, né? Mas ela é uma ferramenta a mais para que o profissional da saúde possa utilizar para melhorar não só o seu diagnóstico, mas também os seus tratamentos.
Então a gente pode falar em assertividade e personalização. Seriam aí duas tendências que a inteligência artificial traz para o mercado. Sim, a inteligência artificial é de uma forma mais popular, né? Tá todo mundo falando aí no dia a dia, né? Do chat, né? Chat GPT, onde você pergunta, ele te responde e tudo mais. Mas o grande avanço da IA é no momento em que a inteligência ele vai para dentro das máquinas. Né? Onde você tem o equipamento, onde você usa o equipamento uma única vez e a partir daí a própria máquina ela trabalha sozinha. Machine learning, né? A partir daí isso se torna, você consegue inserir esse equipamento dentro de um processo, né? E o setor se torna muito mais produtivo, né? E principalmente mais preciso, né? Porque um equipamento desse bem ajustado, bem preparado, você não tem aquelas variáveis que o ser humano tem. Né? Hoje está bem, mas amanhã não está tão bem, né? Então, assim, está sempre pronto ali, né? Está sempre pronto e 24 horas, né? Ô, doutor Sérgio, vocês já utilizam tecnologia já há um tempo, né? O Implar, você, doutora Gisele, toda a sua equipe, vocês já trabalham essa capacitação já há muitos anos. Onde é que você entendeu e enxergou o momento de que era hora de começar a investir nisso, que viria a acontecer o que nós estamos começando a viver hoje? Então, acho que na nossa profissão, né, falando especificamente da odontologia, acho que o primeiro momento, né, assim, de mudança para dentro da área tecnológica foi o avanço dos exames por imagem, né? A partir do momento que nós passamos a ter raio-x digital, tomografia, ressonância magnética, né? Então isso acho que foi um grande marco, já foi, né? Uma mudança. Foi uma mudança grande, muito grande, né? Em todo o padrão tanto de diagnóstico quanto também de tratamento. Certo. Eu acho que para nós esse foi o momento inicial. E a partir daí a gente percebeu o seguinte, que muitas tecnologias elas já estavam disponíveis em outras áreas do conhecimento. O que faltava acontecer é que elas viessem para dentro da área médica odontológica. Certo. Então, tem alguns recursos, por exemplo, que são utilizados na indústria aeroespacial há 20, 30, 40 anos, né? A gente fala de inteligência artificial desde a década de 50, né? Sim. Só que só grandes empresas conseguiam deter a possibilidade de utilizar, não era acessível a nós, né? Sim. Precisava muito de entender de programação, né? Que eram coisas totalmente fora do nosso dia a dia. E hoje está muito mais fácil, né? Hoje está virando uma rotina, né? Quando você pensa, por exemplo, em automação, né? A indústria automobilística usa a automação há quanto tempo? Há quanto tempo, né? Quantos anos os carros já são produzidos por robôs, né? Então, agora, um robô dentro da área médica odontológica, esse tempo já é menor. Então, acho que a partir do momento que a saúde entendeu que existe uma série de tecnologias que já estão prontas, né? Não estão sendo criadas agora, mas já estão prontas, que somente precisam ser adaptadas à nossa necessidade, a medicina e a odontologia sofreram um grande avanço. Eu quero mostrar para o pessoal, vou mostrar daqui a pouquinho, gente, a sala digital do Implar, que é assim, é maravilhoso, né? Você vê como o Implar já utiliza a tecnologia para a experiência ali do paciente, daquela pessoa que está ali, é incrível. Mas eu também quero mostrar para você, né, uma boa notícia, né? E o Silvio que está chegando aí vai confirmar se isso para a gente é uma boa notícia ou não, que a tabela do imposto de renda de pessoa física foi atualizada e já passou a ser implementada. Então, vou te mostrar a matéria enquanto o Silvio senta aqui com a gente para participar desse programa. A medida provisória que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda para a pessoa física foi publicada no último domingo, dia 30, e já passou a ser implementada. Uma faixa de isenção que antes era de R$ 1.903, passou para R$ 2.100 de isenção. Então, os trabalhadores que recebem até R$ 2.112 estão isentos do pagamento de imposto de renda. Com a inserção também de um desconto mensal, né, que o governo permitiu de R$ 528, então quem recebe até R$ 2.640 está isento do imposto de renda em cima dos seus rendimentos. E a primeira faixa, que é de 7,5%, né, de pagamento de imposto de renda, também teve um reajuste, ou seja, mais pessoas estarão pagando menos imposto ou deixando de pagar imposto de renda na economia. O contribuinte não precisará fazer nada para garantir a isenção, já que os próprios sistemas do fisco devem ser atualizados para permitir a concessão automática do desconto.
Com a mudança, a Receita Federal estima que 13,7 milhões de pessoas deixarão de pagar o IR/PF, número que representa cerca de 40% do total de contribuintes. Essa mudança na tabela de isenção do imposto de renda é muito importante para a economia. É o que os especialistas chamam de efeito multiplicador da moeda, já que mais brasileiros terão dinheiro extra para consumo. Isso significa que nós teremos mais renda disponível na economia. Os efeitos são muito positivos, no sentido em que nós temos um conceito na economia chamado de efeito multiplicador da moeda, que para cada R$1, né, disponível ou injetado na economia, ele tem uma capacidade muito grande, né, de gerar outros reais em termos econômicos. Ou seja, o trabalhador, para cada R$1 que ele tem disponível a mais na sua renda, ele gasta esse R$1 a mais para suprir as suas necessidades. Ao gastar esse R$1 a mais, ele gera outros reais de rendimento, porque a empresa que ele comprar não tinha essa venda, passa a ter, essa empresa precisa contratar um novo empregado, um novo trabalhador que não tinha renda, que passa a ter renda. Então isso tem um efeito muito positivo na nossa economia, na medida que vai haver mais renda disponível para o trabalhador. Para o coordenador do curso de administração da PUC Minas Poços de Caldas, a desoneração dos impostos ajuda o povo e também o governo de maneira indireta. Na verdade, o governo acaba arrecadando mais indiretamente. Por quê? Porque há uma maior participação dessa renda que antes não estava na economia e que passa a estar disponível na economia. Indiretamente, com o aumento do consumo, o governo passa a arrecadar mais. Então, essa é o benefício que nós temos da redução de impostos. Sobrar mais recursos na economia, as pessoas passam a consumir mais e o governo acaba aqui indiretamente, nós temos visto isso, tanto no governo federal quanto em alguns estados, né, a redução do imposto tem gerado um maior aumento na arrecadação do governo. Estamos de volta. Deixa eu dar boa noite, então, né, para ele. Gente, ele me ligou de tarde, ele estava numa cidade, passou em outra e conseguiu chegar. Boa noite, Silvio. Seja bem-vindo. Prazer te receber aqui, viu? Obrigada. Boa noite, Carol. É um prazer muito grande estar aqui, né, de volta, e ainda mais com o Dr. Sérgio, né? Dois convidados de peso. Sou fã número 1 do Dr. Sérgio há muito tempo, né? Doutor Sérgio, né? Pois é. Doutor com doutorado. E eu sou fã dos dois, tá? E já que você sentou na hora que eu estava falando do imposto de renda de pessoa física, que a tabela foi atualizada e já passou a ser implementada, isso é uma boa notícia, Silvio? É uma boa notícia paliativa, né, Carol? Porque ainda é pouco. A tabela do imposto de renda, ela não era corrigida desde 2015. Sim. E ela sempre foi 7 salários, né? 7 salários hoje daria em torno de 7 mil, então quase 10 mil reais, né? Certo? Tá, 1.300 reais. Então o que acontece? Tá muito defasada. E hoje é uma das maiores arrecadações do governo é o imposto de renda sobre a pessoa física, né? Qualquer valor acima de 4 mil reais, 5 mil reais, você já está pagando 27,5%. Eu acho demais, né? E eu acho que a promessa do governo é que o médio e curto prazo chegue nos 5 mil reais. O que a gente tem que torcer agora? Para que a inflação não suba, né? Porque de repente, se sobe a tabela, mas sobe a inflação, vai ficar na mesma. Ainda está muito defasado, é pouco, né? É alguma coisa, melhor do que nada, um passo, porque a gente estava, né, desde 2015 isso aí. A gente vai falar dessa inflação já também. Eu comecei conversando aqui com o Dr. Sérgio sobre o uso, eles já têm usado a inteligência artificial e as tecnologias de uma maneira muito avançada no Implar, né? E eu estava esperando você chegar para mostrar, né, a sala digital do Implar. Você vai ver um pedacinho da experiência, né, que não é igual você estar lá, mas você vai ver o que eles têm feito lá no Implar. E depois a gente vai falar um pouquinho de tudo que eles têm utilizado. Bom dia, Valéria. Seja bem-vinda ao primeiro consultório de odontologia robótica do mundo. Meu nome é Cia. Uma inteligência artificial projetada para tornar a sua experiência odontológica mais agradável. Olá, Valéria.
Meu nome é Bob. Sou o robô assistente do Hospital Odontológico Implar. Hoje vou auxiliar o Dr. Sérgio na sua avaliação. Cia, exiba o depoimento da Vanderleia. Ok, Bob. Reproduzindo o depoimento. Bom dia, Dr. Sérgio. Paciente Valéria aguarda sua avaliação. Certifique-se de estar devidamente equipado para entrar em contato com nosso paciente. Bom dia, Dr. Sérgio. Nossa paciente Valéria é diabética, possui dores de cabeça frequentes e tem alergia a látex. Começar o atendimento, Bob? Ok, estou em rota. Valéria, sua avaliação foi finalizada. Obrigada por utilizar a sala digital. É demais, não é, gente? Eu tô aqui assim, já tô começando a perguntar aqui pro Dr. Sérgio, ele estava me contando, né, que do mundo, é a primeira sala robótica do mundo, Dr. Sérgio. Você foi extremamente visionário. Sim, nós começamos com uma tentativa, né? Na verdade foi uma tentativa. Há 5 anos atrás, nós tivemos a ideia de fazer um scanner de escaneamento bucal, fazer pequenos movimentos. Aí começaram, assim, então, as brincadeiras nesse sentido, né? Então, nós compramos um rover daqueles de supermercado, Sim. Desmontamos para entender como é que funcionava, fizemos uma base, acoplamos o nosso scanner de escaneamento bucal nessa base e a partir dali começou a brincadeira, né? A entender que as máquinas poderiam andar pelo nosso hospital e poderiam, então, sob comando, quando a gente solicitasse, nos atender. Então, aí tivemos a ideia de fazer a CIA, né, que é a CIA, porque é consultório com inteligência artificial. Certo. Então, estamos falando muito em inteligência artificial hoje, mas a CIA já tem 5, vai completar 6 anos. 6 anos. Então, assim, há mais de 5 anos nós estamos utilizando esse recurso da inteligência artificial. Então, o que ela proporcionou para nós nesse tempo todo? Sim. Uma checagem muito precisa de todos os dados referentes a cada cliente, com relação às informações da saúde de cada cliente, ao cruzamento de todos os dados para perceber se tem alguma variável que demanda uma atenção especial ou não. E com o aparecimento do nosso Bob, né, que foi uma próxima criação, e hoje o Bob ele está acoplado ao funcionamento da sala digital, então passou-se a ter uma comunicação entre a sala, que é a CIA, e o Bob, que é o robô. Então eles trocam informações e conseguem entregar para a gente informações vitais. Então quer dizer, você tem uma conversa entre máquinas e uma conversa de máquinas com humanos. Humanos, então tanto a sala quanto o robô conversa com o cliente, tanto a sala quanto o robô conversam com o cirurgião dentista, né? E se você solicita, por exemplo, alguma informação, você quer saber de um exame, por exemplo, do cliente que ele fez há tantos meses atrás, basta um comando de voz para a sala, a CIA entende o comando de voz, né? Vai no banco de dados Uau. E já exibe na hora os exames nas televisões. Né? Silvio, é demais isso, né? Carol, eu conheço o trabalho do Dr. Sérgio, e ele, Poços Caldense, né? O melhor de tudo isso aí, e o mais gostoso, é saber que ele é Poços Caldense. E um detalhe que pouca gente sabe, a humildade, a simplicidade, o conhecimento que esse homem tem, a humildade, a simplicidade, o sucesso, e ele é respeitado mundialmente. Verdade. Quando você fala que foi esse é um destaque mundial, e você vê os prêmios que esse moço tem. E sentado aqui do nosso lado, sentado, que privilégio, não, né? em Poços de Caldas. Ô, Carol, eu não sei, depois eu gostaria até que você falasse do que esse moço tem de projeto para Poços de Caldas. Ele é muito respeitado na área científica. São doutores, não da USP, não da UFMG, do mundo inteiro. Ele é reconhecido internacionalmente. E começou aqui em Poços de Caldas. Ele é um exemplo, claro,
para quebrar aquele santo da terra faz milagre. Ele fez, tá? Assim, já que você tocou no assunto, então vamos aí perguntar para ele, né? O que ele tem aí, né, no futuro, o que ele está pensando aí, né? Sim, a gente tem ali uma série de projetos programados para o desenvolvimento futuro do nosso hospital, né? Muitos já estão em desenvolvimento, os resultados vão aparecer agora provavelmente no próximo semestre isso já começa a ser percebido e visto por todos, mas a gente tem um pensamento também, assim, baseado no que a gente tem de entendimento em tecnologia, do volume de informações que a gente tem, né? A gente tem bastante trabalhos publicados, né? Diria perto de 200 trabalhos publicados. Uau, 200 trabalhos publicados. Tenho aí revistas respeitadas. Ele não conta, né? Se a gente tem que não, a gente tem que perguntar. A gente tem que ficar contando. Esse é o lado humilde dele que deixa a gente faz. A gente tem aí, acho que 27 capítulos de livros escritos. Temos aí 7 patentes de materiais e tecnologias que desenvolvemos. Então, assim, essa afinidade pela ciência e também pela tecnologia liberou para a gente assim, um pensamento muito positivo para a nossa cidade e eu tenho várias pessoas que estão empenhadas em ajudar para que isso aconteça, né? E para que a gente tenha na nossa cidade um instituto de tecnologia, né? O que faria um instituto de tecnologia? É uma possibilidade para que a gente faça a reunião, né, das pessoas que têm formação diferenciada, das pessoas que têm produção científica, para que todos pensem num bem comum, né, num bem para a cidade. E qual é o primeiro pensamento nosso para a nossa cidade? Preparar os nossos jovens, né, para o mercado de trabalho futuro, porque as indústrias, as empresas de tecnologia, se elas vierem para postos, a mão de obra, nós não temos a mão de obra. Não tem como você fazer isso funcionar de forma bem se você não tem a mão de obra. E se quando a gente pensa em fazer um investimento, por exemplo, no jovem, vou fazer um investimento nesse jovem de 14 anos para que ele se torne um médico, por exemplo, ou um cirurgião dentista, ou até um engenheiro, né? O percurso entre ele passar por todo o segundo grau, enfrentar o vestibular, né? Ir para a faculdade, né? O investimento financeiro por pessoa é muito alto. É muito alto e isso ficaria de uma forma muito seletiva. O nosso pensamento é um pensamento mais global, ou seja, é para qualquer jovem de 14 a 17 anos. Né? É um momento assim que a gente faria com que esse jovem, em 3 anos, ele tivesse a capacidade técnica de operar um equipamento diferenciado, né? Ou entender realmente bem de uma determinada tecnologia, ou seja, em 3 anos ele já estaria pronto para o mercado de trabalho e posso te garantir, com certeza, com uma renda muito superior a um médico, a um dentista, a um engenheiro, a um advogado, porque muitas tecnologias, se bem utilizadas, e principalmente nesse período, né, de 14 a 17 anos, é um momento que a mente está ali muito acelerada, né? Então, muitas vezes, nesse momento, uma ideia que ele tenha com o seu celular pode se tornar um produto, né? E os produtos dentro da escala digital, eles têm exatamente isso, escala, né? Verdade. Você produz uma coisa que aparentemente é pequena, mas se ela serve para milhares de pessoas, rapidamente milhares de pessoas já são usuários, né? Se a gente fizer uma analogia, para que 50 milhões de pessoas voassem num avião, foi necessário que a gente esperasse 72 anos. Uau. Mas para que as mesmas 50 milhões de pessoas se tornassem usuários do Facebook, foram necessários apenas 3 anos. E menos ainda agora, para né? Que cada vez 50 menos. milhões de pessoas se tornassem usuários de um jogo, né? Um Pokémon Ball, um gamer, né? 19 dias. Olha aí. E se você pensar assim, qual foi o tempo que de 50 milhões de pessoas se tornaram usuários de um chat de inteligência artificial, eu diria que uma semana. Então, assim, a velocidade de tudo mudou, né? Então, o investimento no jovem dentro dessa idade fará com que, num pequeno espaço de tempo, a gente tenha aí um volume muito grande de jovens realmente preparados para o mercado de trabalho e que vão ter uma renda, né, uma renda bastante importante que vão poder até, muitas vezes, mudar a realidade de toda a família. Sem dúvida. O Silvio tá que nem eu, estamos assim, né? Se eu aprendendo aqui. Carol, realmente a integração do científico com a comunidade, né? Dr. Sérgio, durante todo o tempo que a gente conhece há muitos anos, né? E ele sempre teve essa visão de futuro, né? Essa visão de sociedade,
Hoje o doutor Sérgio a gente conhece, ele está financeiramente bem sucedido, né? Profissionalmente muito respeitado. Então, o mais bonito é a gente ver essa dedicação dele para com a sociedade e ver essa integração, ciência e as pessoas. O que acontece? Hoje, veja bem a profundidade desse projeto do Dr. Sérgio. Espetacular esse assim, projeto. a gente está num mundo que o emprego ele tem que ser repensado. E antes, ele já repensou isso aí, já está pensado, já tá materializado. Essa ideia dele já foi trocada ideia, já está em andamento com a PUC de Poços de Caldas, com Santa Rita, o Inatel. Então, não é uma ideia, assim, não é uma conversa tá na gaveta, de... Não, né? não Já está tá na cabeça. acontecendo, né? Já está acontecendo. Agora, não tem apoio, não tem aquele apoio político, né? É da iniciativa Implar, Dr. Sérgio, e por esse respeito que ele tem nas universidades, ele dedicar esse tempo dele para esse projeto. Carol, eu não encontro palavras para, não só para elogiá-lo, e como Poços Caldense agradecer. Porque esse moço cresceu, buscou, né, estudo, né, ali na raça. Quem conhece a história do Dr. Sérgio, olha, não tem noção do que esse moço é. Tá? Eu não sei se ele pode contar um pouquinho da história dele. Deixa ele contar, deixa eu fazer um intervalo que ele volta e conta. Eu costumo até perguntar a história das pessoas no começo do programa, né? Vocês sabem comigo, né? Então, já que o Silvio me deu essa deixa eu fazer o intervalo e a gente volta aí, pedindo para o Dr. Sérgio contar um pouquinho aí da história dele. Eu já quero saber se ele nasceu mais cedo, porque ele tá lá, ele já tá visionário a vida inteira, né, gente? Eu vou fazer o intervalo então e eu volto em instantes. Aos 68 anos, decidi mudar meu sorriso. Deixei de usar dentaduras. Escolhi o Implar e hoje, aos 83 anos, tenho certeza que fiz a escolha certa. Amadureci com qualidade de vida. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. Falei que eu voltava bem rapidinho, estou aqui hoje recebendo, né, duas grandes personalidades aqui de Poços, dois amigos, né, privilégio poder chamar de amigo, né, Dr. Sérgio Dias, professor Dr. Sérgio Dias, né, CEO do Implar, e meu amigo Silvio José Ferreira, que veio aqui com a missão, né, de desenterrar tudo ali que o Sérgio não conta pra gente, né, Silvio? E eu terminei o bloco, né, que o Dr. Sérgio ia contar um pedacinho da história dele, né, eu sei que as nossas histórias, né, são longas, mas se ele puder contar um pouquinho aí pra gente, né? Não estava nada programado, né, Carol? Nada, mas assim é que é bom, né? É assim que é bom, a gente sai da pauta, a gente descobre coisas das pessoas e leva aí para o telespectador aquilo que ele gosta de ouvir. Eu sempre acreditei no aprendizado como uma oportunidade para a gente avançar, né? Então, assim, na minha situação, pensando no passado, a única alternativa que eu tinha, né, para dar um passo à frente, né, pensando também no lado financeiro, era acreditar no estudo, né? Então eu investi bastante no sentido assim de aproveitar todas as oportunidades que foram aparecendo para mim, né? Então eu tive a felicidade de ter muitas oportunidades, né? Estudar em boas escolas e tudo começou aqui em Poços, né? Estudando na Escola Dom Bosco por 8 anos, olha, né? Que bacana. Entendendo com os pais o valor do trabalho, né? Começando a trabalhar com 12 anos, né? Com 12 anos já
já tinha o meu trabalho. Como era bom quando a gente podia Sim, começar a trabalhar, já produzia a minha com 12 renda, anos, né? Já produzia a minha renda com 12 anos, né? Eu até me recordo, né, que eu trabalhava com publicidade, né? Então eu vendia aqueles painéis dentro dos ônibus urbanos, vendia outdoors, né? Trabalhava com outdoors, com brinde, canetas, camisetas, mapa turístico, né? Trabalhei um tempo ali naquele quiosque que tinha em frente à prefeitura. Então, basicamente, nós começamos ali, né, com 12 anos. E quando eu completei 15 anos, né, eu tinha um salário muito bom, né, na época. Eu me recordo que com 15 anos eu produzia, para mim, 10 salários mínimos. Olha isso, né? gente! Olha que exemplo! Então, assim, e o fato de estar trabalhando não impediu em nenhum momento de estar na escola. Porque hoje a gente tem uma barreira, né? Que tem que só que estudar, não tem que trabalhar. E é errado deixar de estudar porque tem que trabalhar, né? Mas conciliar os dois eu acho fundamental. Porque você vai realmente entendendo que a força do trabalho é extremamente importante. Porque eu vejo hoje, né? Hoje eu coordeno o curso de mestrado há muitos anos, né? E às vezes eu tenho, assim, eu presencio, né? Uma pessoa que está lá no meu curso, na universidade, para fazer um curso de mestrado, mas que nunca trabalhou, né? Ele fez um percurso de escola inteiro, mas nunca teve a experiência do que é realmente ser produtivo, Esse né? É um profissional que com a vai ser força diferente do trabalho. No mercado, Dr. Sérgio? É difícil, né? Porque nunca trabalhou, né? Então eu acho que assim, essa relação de você conseguir conciliar o estudo com o trabalho, né? A teoria com a prática faz você realmente se tornar um profissional diferente. E eu soube aproveitar tudo que foi me passado, né? Então assim, minha mãe vendia pano de prato na rua aqui em Poços, né? Então houve uma época que mudou-se os panos de prato porque as pessoas queriam um pano de pratos que tinha aquele bico em volta. Verdade, de crochê. Né? Verdade. E a minha mãe tinha uma deficiência na mão, e ela era canhota e não tinha 2 dedos, ela queimou numa máquina de passar roupa, que ela trabalhou no hospital e perdeu 2 dedos. Então ninguém tinha paciência de explicar para ela, porque a linha tinha que fazer o percurso ao contrário, né, para fazer. E eu me lembro que eu aprendi a fazer lá o crochê para poder ensinar, né? E ajudava inclusive ela a fazer. Eu falei assim, mas o menino, né, fazendo crochê, né? Então tem um lado que pode ser avaliado da seguinte forma. Naquele momento eu já treinava o que? A minha mão. Né? Sem dúvida nenhuma. Para hoje pegar um dente, por exemplo. É incrível você enxergar tudo como aprendizado. Acho que tudo como aprendizado. Isso é você ter uma visão, por etapa. Então, quando eu entrei na universidade também, eu tive muitas oportunidades, inclusive oferecidas pelo próprio dono da universidade, que me deu muitas oportunidades, né? E dentro da universidade fiz um trabalho bastante diferenciado. Eu lembro que eu criei uma empresa, né? Montei uma empresa dentro da universidade que se chamava Circuito Odontológico, Silvio. Na época a gente não existia internet, então a única forma de você obter informação era realmente consultando o livro, né? Sim. O livro. Então uma informação, por exemplo, nova que aparecia na Alemanha, talvez chegasse aqui em Poços ou nas cidades vizinhas só daqui 10 anos, né? Demorava 10 anos para a gente saber das coisas, né? Era muito tempo. Então, o que eu fiz? Eu montei uma empresa que chamava Circuito Odontológico, onde eu trazia todos os melhores professores do Brasil para vir em Alfenas dar curso. Olha isso, gente! Isso há 25 anos atrás. Olha né? isso! E lotava os anfiteatros, né? Tinha professor que a gente conseguia colocar lá 400, 500 pessoas para assistir o curso do profissional. Então, em cada momento desse eu fui aproveitando, tive a oportunidade de ser militar. Né? Militar, fui tenente do Exército, né? Eu sabia. Assim que eu me formei. Olha história, assim, ainda bem que você está aqui. Eu me formei, prestei o concurso do Exército e entrei. Na época até foi interessante porque eu entrei no Bombeiro, na Polícia, na Aeronáutica e no Exército. Uau! Entrei em todos, né? E aí escolhi o Exército porque pela classificação que eu entrei, na época eu tive o privilégio de escolher para onde eu queria ir. E eu escolhi Três Corações porque era o segundo maior quartel do Brasil. O primeiro a AMAN, né, no Rio de Janeiro, e o segundo a ESA. Então fui para lá, trabalhei, fiquei lá durante 3 anos. Foi um período muito bom para mim porque me deu muita orientação sobre disciplina, né? Muitas oportunidades, porque nunca ninguém tinha publicado um artigo, né, da ESA, um artigo científico na revista do Exército. Eu fui o primeiro. Né? Então desenvolvi um trabalho lá dentro, publiquei. E a partir daí, todos os eventos que envolvia
congresso, ciências que tinha a ver com a ESA, sempre era eu que saía para representar a Escola de Sargento das Armas por todo o país. Então isso também foi muito interessante. Tive a oportunidade também de conhecer um professor, né, muito bom, Heitor Panzeri. Ele fundou a pós-graduação em odontologia da Universidade de São Paulo. E conversando com ele um dia, disse para ele que eu gostaria de fazer um curso de mestrado na USP, né? E ele falou assim, vai visitar a USP, né? Aí eu me lembro que eu fui, né? Fiz a visita, andei por tudo lá. E aí ele disse assim, você visualizou bem? Ele falou assim, então, é que esse é um outro universo, né? Para você entrar dentro desse universo, você realmente precisa se preparar. Eu lembro que eu perguntei para ele, o que fazer, né? E aí ele falou assim, você vai procurar tal pessoa da pós-graduação, e quando eu fui, chamava Isabel, e ela me deu todo o material que era necessário você estudar para que passasse na prova, que era realmente muito concorrida, porque foi coincidente com a época em que o governo começou a exigir dos professores universitários que eles tivessem mestrado. Sim. Né? Então, na época, eu concorri com pessoas que já eram professores de odontologia, né? E eu me lembro que eram 4.280 páginas. Uau! Né? Para serem estudadas. Hoje essa geração não quer ler nenhuma página, imagina. E o Exército me ajudou muito nisso, porque eu tinha um horário livre das 14 às 10 da noite, né? E eu, por 3 anos, descansando única e exclusivamente o domingo, eu fiquei esse período de 2 da tarde até 10 da noite estudando prótese. Então eu tinha certeza que eu seria aprovado no concurso. E aí eu fui para a USP, realmente fui aprovado, né? Fui aprovado no concurso, entrei, aí comecei uma nova fase que foi uma carreira acadêmica. Então lá eu fiz mestrado, né? Integral, fiquei lá de forma integral. Tive a oportunidade também de disputar o doutorado, entrei no doutorado, fiz o doutorado também na Universidade de São Paulo. Quando eu fiz o doutorado eu tive a oportunidade de ficar tanto em Bauru, Ribeirão e São Paulo, e também na Universidade Federal de São Carlos, no setor de engenharia, que me despertou um certo interesse pela engenharia e eu fui fazer um pós-doc, fiz um pós-doutorado, um pós-doutorado Ele nunca parou, ele nunca Até parou. hoje, Não, Carol. Fiz um pós-doc na engenharia de materiais. Meu Deus. E aí um dia, eu me lembro um dia que eu estava num bar, né? E aí escutei falando nanotecnologia, né? Não era familiarizado com o conceito, né? E eu lembro que eu escutei essa palavra, Silvio, né, Carol? E fui ver, né? Nanotecnologia. Tinha escutado uma outra palavra também, que era nanotubo de carbono, né? E aí eu fui pesquisar e descobri que o Brasil tinha um centro produtor de nanotubo de carbono, que era o único da América Latina, que era na UFMG. Né? Então, aí peguei o carro e sempre fui atrás. Fui lá, conheci, perguntei se não poderia fazer algo lá, e aí começamos um trabalho de pesquisa. Esse trabalho de pesquisa resultou para mim um outro pós-doc, né, na área de nanotecnologia, e também uma patente, onde nós conseguimos produzir um material que pode ser empregado na odontologia, né, um material extremamente nobre para construção de infraestruturas de próteses de pacientes que são desdentados totais. Né? Então, assim, nunca parei. E durante todo esse circuito, né, nós focamos também em produzindo os nossos trabalhos científicos, né? Publicando, lendo, estudando, porque assim, em toda a área do conhecimento a gente tem que estar preparado, hora para falar, hora para sentar e ouvir. Né? Então é extremamente importante que esse ciclo aconteça, né? Às vezes eu conheço alguns professores, né, que são professores, mas a gente não vê ele como aluno, né? E ninguém sabe tudo. Que lição, então, Sérgio. Nossa senhora, acabou de dar uma lição aqui nesse programa. Uau. É extremamente importante que você também esteja sentado ouvindo, né, aqui, ali, lá, né? Converse com um, converse com outro. E procure transmitir tudo que sabe. Né? Que tem a humildade, né, doutor Sérgio, de aprender e a humildade de ensinar. Isso, transfira tudo que sabe, porque esse é a forma de você perpetuar o conhecimento. Né? E agora nós temos ferramentas para isso. Né? Eu falo que agora está tudo muito simples. Né? Agora, eu falo que o professor, teoricamente, ele acabou.
Eu tô assim, né? eu tô impressionada com a tua história. Silvio, que bom que você está aqui, que você fez ele contar um pouquinho da história dele, porque assim, é impressionante como você nunca parou de estudar. Não, nunca parei, Você nunca, e assim, que lição, né, doutor Sérgio, de se dedicar para buscar aquilo que você quer. A gente vê hoje uma geração, assim, muito preguiçosa. A gente vê gerações hoje cada vez menos dedicadas a estudo, a buscar conhecimento, a querendo tudo muito rápido, achando que o empreendedorismo, que o seu sucesso vai vir um botão, apertando lá o botãozinho do seu celular. E olha, o legado, o sucesso do Dr. Sérgio o precede, né, toda a trajetória de estudo e dedicação. Tem um percurso, né? E hoje a gente tem a facilidade, né? E você continua estudando, né, Dr. Sérgio? É isso que é importante. Da informação estar disponível para nós todos, né? Então, Sem hoje, dúvida. assim, qual a função verdadeira de um professor na sala de aula hoje? Ensinar? Eu não acredito mais nisso. Porque eu acredito que grande parte dos alunos, né, que estão sentados ali, eles já detêm mais conhecimento do que o professor que está lá na frente. Eu acho que a grande missão do professor agora é se tornar realmente um orientador. É a oportunidade que ele tem de mostrar a sua experiência, né, e também fazer de uma forma que oriente os jovens a o que fazer com essa informação. Então você pega isso, põe aqui, isso você põe lá, porque a informação em si, não há mais a necessidade da gente frequentar nenhum curso presencial, não há necessidade da gente ir basicamente em escola nenhuma. A gente tem tudo disponível nas bases de dados. O que a gente precisa aprender é somente a saber procurar, né? Aprendeu a procurar, né? Entendeu sobre as bases de dados, você encontra tudo o que precisa no celular. Eu não falei que eu tenho aqui, ó, um privilégio de estar sentado com duas pessoas. Que história, hein, Silvio? Carol, bonito do Dr. Sérgio é quando você senta para conversar com ele, você não vê a hora passar. Não, olha a hora do programa, já está indo embora. E tudo isso, a pessoa vê aquela clínica, que é Implar, aquela clínica, né, pomposa. Carol, ele atende da pessoa mais humilde às pessoas que procuram ele nos Estados Unidos, na Europa. Ele vem para fazer o tratamento com ele. É incrível. Então, se a pessoa é humilde, chega lá, ele tem plano para as pessoas mais simples. O coração que ele tem, quando ele falou... Acolhedor, né? Não, ele buscou desenvolver material para os desdentados. Que o Brasil, né, ele tem evoluído. Vamos dizer, o Brasil em odontologia é destaque mundial. Dr. Sérgio é destaque nacional e mundial. Nós estamos perto de uma pessoa, né? E um detalhe mais importante, você viu, bom filho, bom aluno, bom aluno em todos os sentidos. E é interessante ele falar uma coisa que a parceira que ele tem, né? Bom pai, bom marido, você vê, ele fala que semelhante atrás semelhante. É um casal, doutora Gisele, os dois, também doutora, né? Professora, então é fantástico. Então, é uma parceria fantástica os dois. É bonito ver a sinergia, o jeito que os dois, né? A nossa sinergia é muito boa, né? E nesse lado da ciência aí, a Gisele, ela eu acho que talvez uma das únicas mulheres aqui do sul de Minas, né? Com esse padrão de formação, porque ela é especialista em duas áreas. Ela fez mestrado, fez doutorado, fez pós-doc e fez um outro doutorado, né? Então, assim, tem uma formação realmente muito diferenciada. E ela escolheu uma área que até alguns anos era dominada pelos homens, que era a área cirúrgica da implantodontia. Bacana, isso é sensacional, né? E ela pegou esse segmento para realmente se tornar referência. E agora ela está atuando numa área, Carol, que só tem mais 5 pessoas no país atuando, né? Que é a área da cirurgia por navegação. Hoje ela demora 12 minutos para fazer o implante usando até a cirurgia de navegação. Eu até vou deixar já um convite aqui, viu, Gi, para você vir participar aqui comigo também, contar essa história aqui sentado aqui comigo também. Então, que assim, as tecnologias foram evoluindo. Então, essa cirurgia por navegação, a medicina já conhece isso há mais de 20 anos. Porque as cirurgias complexas de tumores no cérebro, né, são feitas por navegação. O que é uma cirurgia por navegação? O médico não precisa abrir a cabeça para tirar o tumor, né? Ele vai com microcâmeras e está vendo tudo que está acontecendo lá dentro do crânio, ele está vendo numa tela, num painel. Então isso foi transferido agora para a odontologia. Mas precisa de uma habilidade gigantesca. Precisa ter mão, Então hoje nós temos um equipamento que chama navegador, nós colocamos um microsensor
colado temporariamente num dente dentro da boca do cliente, o outro fica na mão da doutora e com esses dois sensores formam um campo eletromagnético que gera uma imagem tridimensional que ela consegue ver tudo o que está acontecendo sem precisar olhar. Carol, tudo numa tela. Poços de Caldas, né? gente, nossa, incrível, né, Carol? Incrível, é um privilégio, né? É um privilégio. Porque a gente sabe disso, né? E e se a gente não... Não, que bom que o Dr. Sérgio está aqui, você, né, para a gente poder mostrar um pouquinho aí para você que está assistindo a gente, né, o que a gente tem disponível hoje aqui na nossa cidade e na região para poder te atender, né. Como diz o Silvio, mais que atender, para poder te acolher, né, isso aqui é sensacional, para você realmente viver uma experiência dessa lá dentro do Implar. Antes de eu fazer aqui o meu último intervalo, eu quero chamar o giro de notícias. E a última notícia é sua, viu, Silvio? Porque você viu que taxa Selic não quer abaixar, né, gira aí para a gente comentar. Seguindo a orientação da Secretaria de Estado de Saúde, a campanha de vacinação contra a meningite é prorrogada até o dia 30 de julho. Lula retoma exigências de vistos para turistas dos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Japão. Ato revoga a medida promovida por Bolsonaro antes de encontro com Donald Trump em Washington em 2019. Concursos públicos selecionam para mais de 20 mil vagas. Salários chegam a R$ 33.800. Há oportunidades em todas as regiões do Brasil e para todos os níveis de escolaridade. Banco Central mantém taxa básica de juros em 13,75% ao ano, mais alta desde 2017. Diz que pode voltar a subir juros se a inflação não cair e pede paciência para a política. Decisão afeta mercados nesta quinta-feira. Silvio, onde vamos parar? A carinha do Silvio, ele até baixou a cabeça aqui do meu lado. Aonde vamos parar, Carol, Silvio? Prazer aqui. Você viu que a história do Dr. A gente está aqui assim, ó, rasgando a seda mesmo, porque ele merece. Não, se a gente não perguntar, é porque não é uma história, é um exemplo para nós, né? É um orgulho. Delícia conversar com o Dr. Sérgio. Carol, vamos falar então dessa taxa Selic. Isso é muito grave, é grave demais, Carol. A gente estava lá no governo Bolsonaro, ele começou com 2% e batia no peito que todo o crescimento da economia foi enquanto estava esse 2%. Aí o que aconteceu, Carol? Eu tenho que contar essa história rapidamente. Conte. Para a gente entender. De repente, teve toda uma movimentação para que o Banco Central tivesse autonomia. Hoje, o presidente do Banco Central, tal qual os presidentes das agências, ANP, ANEEL, eles têm mandato fixo de 4 anos, né? Sim. Então, ele só pode sair em 2024, né? Então, o que acontece? O Brasil começou a subir essa taxa de juros e de repente, primeira coisa, é interessante explicar o que é Selic. Quando você senta à mesa de um gerente de banco, você fala assim, eu quero aplicar um dinheiro. Ele fala para você, olha, você tem CDB, RDB, letra de câmbio, fundo de ação, isso e aquilo. Mas eu tenho aqui um papel que é seguro, e tem título do governo. E ele vende para você título do Tesouro. Quando você está comprando título do Tesouro, o que você está fazendo? Você está reembolsando o banco de um dinheiro que ele emprestou para o governo. Por exemplo, o governo lançou 1 trilhão de títulos no mercado da dívida pública. Sim. E os bancos, que são os principais, eles vão lá e compram com deságio em média de 20%. Eles compram isso aí por 800 bilhões. Ou seja, o governo nós, já perdemos 200 bilhões. Aí o governo fala assim, olha, para lançar esse título, né, e para você comprar, eu vou te dar uma taxa competitiva para que você ganhe. Sim. E ele paga 13,75. Isso significa quanto? Significa que para 1 trilhão o governo está pagando para o banco 137 bilhões e 500 milhões, que é 13,75 de 1 bilhão. Nesses últimos anos, nós lançamos 3 trilhões. Tá? Então, só de juros nós temos que pagar, que é a taxa Selic, 137, vamos arredondar assim, para 140 bilhões por ano. Tá? Então, existe essa relutância, porque a gente faz uma pergunta. Então, o que prejudica mais, o banco ou o governo? Né? Quem que nasceu primeiro? Então, esse envolvimento banco-governo, a gente não sabe onde começa e onde termina. E a realidade é o seguinte, o que isso aí repercute? Repercute o seguinte,
Eu tenho clientes, a gente anda bastante, o cliente vai lá no banco, o cliente médio, pega aí R$1 milhão, ele vai pagar uma média, aí o banco de 2 a 3%, vamos pegar 3%, que é o que eles têm aplicado aí. Então, para R$1 milhão, ele vai pagar R$30 mil por mês de juros. 2 milhões, ele vai pagar R$60 mil. Ou seja, baseado na taxa Selic, porque ele vai pegar o dinheiro, né, ele tem um spread hoje que é outro absurdo. Pior que a taxa Selic é o spread que os bancos cobram. Para ele repassar esse título do Tesouro, ele não paga nem 1% para você. E para ele emprestar, ele empresta o dobro. O que eu estou tentando te dizer é o seguinte, se um banco hoje, qualquer um dos 3 bancos que tem no país hoje, porque nós tínhamos aí, em Poços de Caldas nós tínhamos 14, 15 bancos, tá? Hoje nós temos 3, sem ser os 2 bancos estatais, o Banco do Brasil, sim, nós temos 3 bancos fortes. Itaú, Bradesco e Santander. Se esses bancos fecharem as portas, Carol, no final do ano, eles têm um lucro exorbitante, porque o governo pagou isso para ele. E de onde que vem esse lucro? Vem justamente dos juros que o banco paga, que o governo paga para os bancos, que é baseado na taxa Selic. Se essa taxa Selic cair, os primeiros a perder são os bancos, porque o maior credor do governo é o banco. Então, está essa briga aí. Isso aí tem prejudicado as empresas, Carol, porque as empresas precisam. Porque quando você tem uma empresa, você tem capital próprio ou capital de terceiro. Capital de terceiro são investidores que você busca ou são empréstimo bancário. Então, a economia está um pouco parada. Eu acho que enquanto não cair essa taxa, a economia não volta a ter pujança. Esse é o parecer que a gente tem aí. Então precisa cair essa taxa. Sim. É urgente. Porque você vê os Estados Unidos, os Estados Unidos subiu a taxa, mas está 5% lá. Então, muitas pessoas pegam dinheiro nos Estados Unidos, a 5%, e vem aqui no Brasil e empresta que seja 10%, o banco empresta pelo dobro. Então, o Brasil começa também a ter um outro problema que começa a entrar, sim, no Brasil, dinheiro do exterior, que a gente chama de dinheiro especulativo, que isso aí vai criando uma outra bolha, que também é um dos meios do governo, de baixar essa taxa de juros, o pessoal tirar esse dinheiro e dar um desequilíbrio na conta. Então, nós estamos assim numa situação muito, muito difícil de tomar qualquer posição agora. Se o governo baixar, um dos meios do governo é baixar a taxa de juros e ter uma retirada em massa desse dinheiro especulativo que o pessoal está contando, né, com esses juros. O Silvio sempre, né? O Silvio dá uma aula, né, aqui pra gente. Falei que hoje eu estou muito bem aqui, né, com esses dois aqui no programa. E a gente está caminhando para o final. Vocês acreditam que a gente está caminhando para o final? Não, é inacreditável. Eu mal conversei com eles. Dá para fazer mais uma hora aí de programa. Doutor Sérgio, desafios. O que o senhor enxerga como grande desafio na hora da implementação de tecnologias inovadoras em hospitais, em clínicas? Acho que o grande desafio é as pessoas gerar uma disruptura, né? Passarem a acreditar que o analógico realmente funciona. Então, enquanto as pessoas não acreditam, né, não tomam essa decisão de acreditar que realmente o mundo digital é promissor, é difícil você evoluir dentro desse segmento. Então, não adianta, por exemplo, você comprar um software, né, para fazer a gestão da sua empresa, ou do seu negócio, ou da sua escola, seja lá o que for, se a maior parte das pessoas que estão lá dentro acreditam que o que é importante é ter uma cadernetinha no bolso e anotar no papel com a caneta, né? Então, isso faz com que muitas vezes você adquira ferramentas e não consegue fazer bom uso delas, né? Então, esse acho que é o maior desafio, é tirar as pessoas de um espaço que nós chamamos de espaço negro, né? Porque a tecnologia está crescendo numa progressão geométrica, né? E o conhecimento sobre o uso da tecnologia e o bom uso com ela está caminhando de forma aritmética. Então, para ficar bem claro isso, vamos imaginar assim, ó, se você pega hoje um celular desses mais sofisticados, né? Ele tem inúmeras funções, né?
E muitas vezes você tem o telefone, mas você não domina nem 2% de tudo aquilo que aquela tecnologia oferece e já tem um desejo de adquirir a próxima, mas não consegue dominar, às vezes, quase nada, que você falou. Nada do que você tem. Ou seja, para aquilo que era a sua necessidade real, talvez se você comprasse um celular que só ligasse e recebesse chamada e entrasse nas redes sociais, a sua vida estaria resolvida. Não. Então é isso que acontece. Você tem uma tecnologia, mas infelizmente faz muito mau uso dela no dia a dia. Essa questão do Implar está trazendo agora um novo braço dentro da área educacional, né? Que o Silvio muito bem perguntou e você nos explicou o que já está acontecendo, já está começando a acontecer. É essa alusão à dificuldade das pessoas hoje de entender e de fazer uso da tecnologia? Vocês enxergaram essa possibilidade de trazer conhecimento aplicável? A ideia é levar esse conhecimento de forma aplicada, né? Vamos pegar uma área do conhecimento que vai dominar quase todas as áreas, né? A impressão 3D. Sim. Existe um ditado que diz o seguinte: o mundo será impresso. Em breve você não vai comprar mais a peça, você vai comprar o arquivo e vai imprimir aquilo que é a peça que você tinha desejo, um tênis, um sapato. Interessante, né? Pegando o gancho aí, ele está vindo da Alemanha. Acabou de chegar, né? Isso é interessante ele falar também. Ele está sabendo lá tudo que está acontecendo. Não, e eu estou sabendo que ele chegou lá na Alemanha e ele já tinha coisa que estava acontecendo aqui, ó, que estava lá na Alemanha agora. Acho que a Alemanha precisa aprender com o Dr. Sérgio. Impressão 3D, então o mundo vai acontecer. O mundo vai ser impresso. Então, assim, eu acho que a gente precisa preparar todas as pessoas para ter uma impressora 3D em casa e fazer bom uso dela. Mesmo que seja uma impressora mais simples, dessas que custam aí R$1.500, R$2.000, né? Não pensando em impressoras de R$1,5 milhão, né? Porque hoje nós temos impressoras que são capazes de imprimir metal, vários tipos de metal, plásticos, né? A gente está mostrando aí algumas delas, né? Para você ter ideia, existem impressoras já hoje capazes de fazer impressão de tecidos humanos. Né? Já está caminhando para isso. Então, no futuro, nós vamos fazer a impressão de um órgão ausente de uma pessoa e será empregado numa cirurgia, que provavelmente essa cirurgia será feita por um robô. Né? Porque a cirurgia robótica também já avançou muito. Na nossa área, daqui 3 anos, nós teremos já os braços robóticos para fazer os nossos implantes. 3 anos. Nós já tivemos o privilégio de ver isso ao vivo na Alemanha, no último evento que eu estive, no IDS, né? E pude perceber que daqui 30 anos, não, daqui 3 anos. 3 anos estará como produto no mercado. 3 anos. E eu vi lá dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de coisas prontas, que nós chamamos de protótipos. Tecnologias que estão prontas para ir para o mercado, que só estão aguardando a validação dos seus órgãos reguladores. Da Anvisa, Inmetro e tudo mais. Mas tecnologias assim, muito impressionantes, né? Por exemplo, vamos imaginar para fazer uma dentadura para uma pessoa que não tem dente. Vamos pensar num serviço público, para que a gente possa colocar dente nas pessoas que não têm dentes, né? Então, assim, se eu for fazer isso de forma convencional, cara, eu consigo aí fazer um trabalho desse, eu vou demorar 2 dias. Você, viu, né? Dr. Sérgio? Para você fazer todos os processos laboratoriais. Com a qualidade, né? Com a qualidade e tudo. Então, eu tive lá contato com um equipamento, por exemplo, que é capaz de fazer 78 próteses dessas em 8 horas. E com uma qualidade assim incrível. Ou seja, olha o ganho disso. Olha, imagina um ganho desse, ou seja, 3 máquinas numa estrutura pública bem orientada, devolvendo os dentes para um mundaréu de pessoas. Carol, você está notando, toda a fala dele é buscando o que tem de melhor no mundo e pra pensando, não no Implar, mas na sociedade, nas pessoas mais simples. Ele é o profissional que ele é por isso, né? Então, com certeza, né? Eu acredito muito, né, que a vida devolve para a gente aquilo que a gente tem, né, assim, entrega para a vida. Uma infinidade de caminhos aí, acreditando nessas tecnologias. Só que essas máquinas precisam de pessoas para fazerem a operação delas. E aí vem o pensamento aí de ser muito necessário a gente fazer esses investimentos, né, através de uma reunião das empresas, né, aportando capital, todo o sistema público também colaborando para que isso aconteça, para que a gente realmente possa formar esses jovens, e esses jovens é que realmente vão mudar os próximos passos, eles vão mudar os próximos passos do lugar onde a gente vive.
Eu queria ter mais tempo. Estão dizendo aqui que acabou o programa e eu não sei nem da minha primeira folinha, gente. A gente vai ter que repetir esse programa. Já vou deixar aqui um repeteco, um convite para o repeteco. Silvio, também te espero na próxima e você também. Será um prazer. Porque a gente vai falar da outra parte, né? Da parte aí legal, ética, a parte de segurança cibernética. Faltou muita conversa aqui, mas é bom, né? Que você fica com vontade de assistir de novo. Domingo tem reprise desse programa às 14h30. Chama a sua família, não só para escutar a história inspiradora e totalmente motivacional do Dr. Sérgio. Põe seus filhos para ouvir, aquelas pessoas que estão começando aí na vida que precisam de uma motivação, para perceber, né, como o sucesso vem só quem se dedica a ele. Obrigada, viu, Silvio? Que bom que você esteve aqui, que você me ajudou aí, ó, cutucar o Dr. Sérgio para tirar as melhores histórias aqui dele. Obrigada, viu? Essa gente não fala, ele é humilde, ele não fala. Ele é maravilhoso, né? Nem sei como que ele conseguiu falar. Você estava aqui, você me ajudou. Obrigada, viu, Silvio? Obrigado, eu, cara. Muito bom, obrigada, Dr. Sérgio. Muito obrigado, Carol. Pra gente te receber aqui. Deixo meu abraço para a doutora Gisele, para a Gi, para sua filhota linda. E obrigada a você por estar trazendo aí tantas possibilidades para a nossa cidade, para o nosso estado, para o Brasil, né? E servir aí de exemplo de inspiração para tanta gente. Obrigado. Eu que agradeço. A gente volta na próxima quinta-feira. Um ótimo final de semana para você. Até lá.